Ainda dentro do capítulo ou módulo de respiração das aves, vamos tecer alguns comentários a respeito das considerações práticas, né? Vamos conversar sobre algumas coisas relacionadas com o sistema respiratório dos animais e que pode ser interessante para, mesmo considerando que estamos numa disciplina de fisiologia, mas que possa fazer essa correlação com o real e que tenha aplicabilidade na vida prática daqueles que vierem trabalhar com as aves. Nós vimos na parte de fisiologia que o sistema respiratório das aves é um sistema bastante eficiente. Vimos que existem sacos aéreos que inclusive ocupam quase todo o espaço abdominal e espaço torácico entremeado com as vísceras existentes nessas regiões. Então, é fácil imaginar que micro-organismos patogênicos podem entrar na intimidade do corpo desse animal. E não são raras, de fato, as doenças crônicas respiratórias, tanto em galinhas quanto em frangos, caipiras ou não. E as doenças mais comuns e que vocês verão na parte de patologia, né, na parte que trata da ornitopatologia, vocês verão então doenças e as doenças infecciosas também. Vão ouvir falar em Newcastle, vão ouvir falar em bronquite infecciosa aviária, assim como a coriza infecciosa aviária. Existem outras afecções que vão acometer o sistema respiratório dos animais. Outra consideração prática importante está relacionada com a contenção dos animais. Então, cuidado na contenção da ave para não impedir o movimento de dobradiça do externo, pois isso impossibilita a ventilação adequada do pulmão. Vamos lembrar que na mecânica da respiração sempre há um movimento ventromedial do externo, um movimento de dobradiça, de abre e fecha, e uma projeção ventromedial. Isso é importante para que a ave possa fazer uma boa ventilação. Se no momento em que for fazer a contenção desse animal não tiver o cuidado de segurar pela asa e se pressionar a região do tórax e principalmente do externo, vamos imaginar então que a gente vai estar diminuindo a capacidade ventilatória desse animal. Da mesma forma, na hora de fazer a contenção para uma coleta de sangue, por exemplo. Então, em todos os momentos em que houver a contenção, sempre vamos considerar essa possibilidade de dificultar a boa ventilação pulmonar e dos capilares aéreos desses animais, dos parabrônquios, como vimos na parte de fisiologia. Outra consideração prática, também importante, é considerar que é necessário, sempre necessário, ter um cuidado especial quando se pretende fazer a aplicação de fármacos pela via intraperitoneal. Vamos lembrar, e como dito anteriormente, que os sacos aéreos eles estão distribuídos em grande parte da cavidade abdominal. E aí estamos falando do espaço peritoneal. A injeção de fármacos, de líquidos dentro dessa cavidade tem que ser feito de modo adequado e de modo a não fazer a injeção desse líquido dentro dos sacos aéreos. Se isso vier a ocorrer, a chance de um problema pulmonar acaba sendo grande. Lembrando que o ar, assim como o líquido, se estiver dentro do saco aéreo, no momento de inspiração e expiração, ele pode adentrar para o espaço pulmonar e trazer problemas inflamatórios. Outra consideração importante é relativa à castração de frangos. Uma vez castrado, se não houver um cuidado de proteção dos sacos aéreos, esses sacos aéreos podem ser rompidos e reduzir a capacidade de ventilar os pulmões. Pode parecer que a castração de frango é algo raro, né? Mas acaba não sendo, né? E tem uma questão cultural envolvida com isso aí, principalmente no interior e principalmente na região Nordeste. Essa imagem é de um galo que nós chamamos de galo capão. Observe que ele perdeu aquelas características principais do sexo masculino e passou a desenvolver uma característica mais do sexo feminino. No entanto, esse animal tem um maior porte, ele tem um maior tamanho, e isso acaba sendo uma iguaria alimentar. Esse animal ganha maciez na carne e muitos têm, né, na cultura, o consumo da carne desses animais, que são castrados exatamente para produzir esse galo capão. Para se ter uma ideia, existe aí no Brasil
semanas gastronômicas só para o consumo, né, e voltado para esse consumo do galo capão, né? Então tá aí, primeira semana gastronômica em uma região aí do Nordeste. É possível, né, que dado a essa questão cultural, que qualquer veterinário que trabalhe numa clínica seja suscitado, né, ou solicitado a fazer uma cirurgia, né, para produzir esse galo capão. E nessa hora, então, é necessário pensar na proteção dos sacos aéreos. Outra situação importante, sob o ponto de vista prático, é o fato das aves serem muito sensíveis à maioria dos anestésicos e isso poder induzir uma parada respiratória. Da mesma forma como a ave tem uma habilidade muito grande ou uma capacidade muito grande de fazer as trocas gasosas, então ter uma alta eficiência do sistema respiratório, os gases anestésicos, né, podem levar a uma parada cardiorrespiratória. E aí, nessa situação, pode ser feito ventilação artificial dos pulmões por um delicado bombeamento sobre o externo, lembrando que aquele movimento vento medial e o movimento de dobradiça, ele pode ser produzido pela mão humana artificialmente de forma a comprimir e expandir a cavidade tóraco-abdominal até que a ação do anestésico diminua e a respiração espontânea então recomece. É possível então você reanimar uma ave que tenha sofrido uma parada respiratória durante um procedimento anestésico. E, além disso, né, considerar que o decúbito dorsal, a posição que esse animal se apresenta aqui, com o dorso então encostado na mesa cirúrgica, que esse decúbito dorsal é prejudicial também à ventilação. Idealmente, deveria inverter esse animal e colocá-lo então em decúbito external. Outra consideração importante é com relação à economicidade. As aves em ambiente quente e com dificuldade de dissipar o calor pode diminuir o grau de calcificação da casca do ovo e aumentar o percentual de quebra na granja. Aqui nós vemos uma situação onde o ovo, né, ele foi parcialmente calcificado. Observe que na ponta aqui não houve uma fratura, mas da casca, né, mas a condição então de com o dedo afundar essa parte. Essa área, então, aqui tem pouca calcificação. E há situações onde essa calcificação ela é intensa, como nesse caso aqui. Observe que esse ovo está sendo seguro por um dedo e praticamente virou um saco com gema e clara. E o que nós estamos observando aqui é aquela membrana testácea de folheto duplo que nós podemos ver aí na anatomia do ovo. Por que isso acontece? Normalmente isso acontece em função do estresse calórico e o animal as aves têm uma facilidade muito grande de entrar em alcalose por excesso de ventilação e consegue manter essa alcalose sem grandes prejuízos para o metabolismo. No entanto, isso vai ser percebido e vai trazer comprometimento do grau de calcificação da casca do ovo. Por que isso? Lembrando que se o animal estiver adequadamente ventilado, ele vai produzir CO2, esse CO2 vai ser hidratado por meio da anidrase carbônica, vai formar o ácido carbônico, o H+, e o carbonato, o bicarbonato. É a partir desse carbonato que vai ser permitida a calcificação da casca do ovo, a partir da formação do carbonato de cálcio. Então, o grau de dureza da casca do osso é dado pelo carbonato de cálcio. Se houver uma alcalose, se houver uma diminuição, portanto, da produção de CO2, há menos hidratação, há menos ácido carbônico e há menos carbonato de cálcio. E aí o resultado, então, é um ovo mal calcificado. Em granjas, isso traz um prejuízo enorme, uma vez que o ovo é um produto de produção cara. A alimentação do animal é praticamente voltada para a produção desse ovo. E os cálculos indicam que não pode ter um alto percentual de quebra do ovo. Isso traz problema de economicidade. Então, a regra é manter os animais sempre num bom estado, né, de ventilação, né, sem ar-condicionado, sem ventiladores, mas um ambiente, né, fresco e naturalmente arejado, para evitar o problema da quebra do ovo, do problema de calcificação da casca e quebra do ovo. São só algumas considerações práticas, naturalmente.
As questões da infecção vão ser abordadas na disciplina de doenças infecciosas e talvez ornitopatologia, e essas questões relacionadas com produção são tratadas na parte de zootecnia, no caso aqui, mais especificamente, a avicultura.